Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco nessa noite, na nossa live semanal. Nós vamos estar conversando por que o segredo da felicidade e da prosperidade é o autoconhecimento. Aqui eu já ponho uma afirmação, né? Eu já afirmo que o segredo da felicidade e da... Por que será que o segredo da felicidade e da prosperidade é o autoconhecimento? Você que está reassistindo essa live, né, transformada em vídeo, já deixa aqui o seu joinha, acompanha se faz sentido para você, envia para outras pessoas, para que outras pessoas sejam beneficiadas desse entendimento, desse conhecimento. A nossa missão é divulgar mais entendimento, mais conhecimento no mundo e por conta desse entendimento, mais libertação pessoal, mais libertação emocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Enquanto vão entrando, vão degustando dessa música alegre, entusiasta, vibrante. Eu dou as boas-vindas para a Lu, eu dou as boas-vindas para Maria, para Fátima, para Eride Fátima. Boa noite, Maria, gratidão. Para Neca, gratidão. Ivana, beijo no teu coração. Boa noite, linda. Para Odete, boa noite. A Verani, boa noite. Gratidão, que delícia. Pessoas incríveis sempre nos prestigiando. E mais do que incríveis, pessoas que já entenderam que desligar um pouquinho a Rede Globo, parar de ouvir aquelas notícias trágicas que nos conectamos na dor e começar a ouvir conteúdos de autoconhecimento, libertação emocional, melhor entendimento das coisas que acontecem conosco, que acontecem aqui dentro e fora de nós. Isso é que nos traz libertação, isso que nos traz felicidade e nos traz prosperidade. É sinal que você já entendeu, por isso que você está aqui. Mas lembra, tudo que eu falo na live, ao meu entender, dentro de mim eu não estou ensinando absolutamente ninguém. Eu estou simplesmente partilhando, falando em voz alta, algumas convicções que eu vou criando. E por que falar em voz alta? Por causa da pedagogia do Pequeno Príncipe. O que fazia o Pequeno Príncipe? Eu vou repetir para não esquecer. Então, na verdade, as minhas lives, não quero ensinar nada para ninguém. Se alguém chegar aqui que tem um outro entendimento, seja bem-vindo, vamos conversar, vamos trocar entendimentos, porque é com essa troca de entendimentos que a minha cabeça, o meu entendimento da vida vai expandindo. E a gente vai tendo um novo entendimento. Então, você é bem-vindo, você é bem-vinda, independente se você comunga com o meu pensar e com o meu olhar, com o meu conhecimento, com os meus estudos, ou se você tem um outro pensar e não tem problema se for oposto. Desejando comungar, desejando compartilhar, estamos aqui, vamos ter esse entendimento. Até porque na vida é tudo assim, né? Alguém tem uma tese, outro vem com uma antítese, ó, lembrei, Celso, bem-vindo, querido, lembrei das nossas aulas de filosofia, ó. Um chega com uma tese, outro chega com uma antítese e vem um terceiro que talvez junto conecta esse conhecimento, um pouco de um, um pouco de outro, ou a base, ou não importa, qualquer coisa conecta os dois e faz uma síntese. Essa síntese, por sua vez, se torna uma tese, que daqui a pouco vem outro que gera uma antítese e um terceiro que conecta e faz uma síntese. Então, o processo de conhecimento é sempre assim. A gente não se dá conta, mas o nosso cérebro também funciona assim. Mas esse não é o tema da noite, ok? Não vou entrar em assuntos de filosofia, Celso, hoje à noite, tá bom? Espero, né? Porque é difícil, né? Quando a gente é filósofo, é difícil a gente ficar só numa área do conhecimento, né? A gente vai garimpando e vai descobrindo saberes e conectando saberes. Então, querido, bem-vindo, gratidão. Ivânia, gratidão, bem-vinda. Mari, bem-vinda. Que delícia, pessoas maravilhosas. Como é que foi a nível do Lorenzo, tudo certo? Então, tá bom. Que delícia. Adentrando no tema, então, já. Vou parando a música aqui, porque começam os comerciais. Adentrando no tema sobre o autoconhecimento. Não, Isa, você não falou sobre autoconhecimento. Você disse que o segredo da felicidade e da prosperidade. O segredo da felicidade e da prosperidade. Isa, você é corajosa a afirmar essa afirmação, né? Essa frase, essa máxima. Eu sou corajosa.
Eu sei que sou. E tô sendo bem ousada aqui. E tô me desafiando até a justificar essa máxima para você. Que ela faça sentido nessa noite, tá bom? E que de repente, por algum motivo, vire a chave ali dentro de você. De alguma forma que possa virar a chave. Tá bom? Deixa eu baixar aqui. Que às vezes entram umas coisas loucas aqui. Desculpem a minha voz. É sempre meu perrengue, né? Eu acho que eu nunca falo tudo o que eu penso. Por mais que eu fale um montão, né? Mas sempre fica alguma coisa engasgada, porque a minha voz tá sempre me incomodando. Desculpe aí, gente, esqueci de fechar. Já fechei e tudo certo, ok? Eu vou deixar essa musiquinha para depois, que é extremamente empoderadora, tá? Enquanto a gente bate um papo aqui gostoso. Enfim. Eu vou começar falando, ou o meu entendimento, alguns erros que cometemos na busca da felicidade e da prosperidade, tá? Alguns erros que cometemos, mas muitas pessoas acreditam que é o caminho certo, ok? Por isso que eu comecei a live dizendo, se você pensa diferente, seja bem-vindo da mesma forma e vamos trocar saberes. Porque dependendo do ponto de vista, dependendo da área de conhecimento que você abraça o tema, você vai ter um viés, né? Você vai ter um olhar, tá? No meu caso, é sempre esse olhar terapêutico. Claro que tem a minha história, meus valores, tem toda a filosofia, a bagagem da filosofia, a bagagem da teologia, a bagagem da vida religiosa, com os valores da vida religiosa, a bagagem da minha família com os seus valores e tudo aquilo que eu fui construindo no decorrer dessa caminhada, que também já se transformou. Eu não sou mais a Isa que morava lá com a dona Nelson Seu Ariolfo, com né, nós éramos em 5 irmãos. Eu não sou mais a Isa que morava no convento, não sou mais. Tem muita coisa diferenciada aqui que a mente foi expandindo por conta das experiências, por conta dos estudos, né? E sobretudo por conta do autoconhecimento. Só que eu tenho uma coisa linda para dizer para você. Você também não é mais o mesmo, você também não é mais a mesma. Eu amo aquela frase que é da filosofia, é uma máxima filosófica também. Você nunca consegue tomar banho 2 vezes na mesma água do rio. Por quê? Claro que é uma analogia ao rio, mas para ter o entendimento de que a cada milésimo de segundo, se é que dá para mensurar, a cada conexão neural, a cada experiência, a cada novo jeito de olhar e interpretar o que ouvi, vi e senti, eu não sou mais a mesma. Porque eu oportunizei alguma conexão neural diferente. E aí já me fez totalmente diferente do que aquilo que eu era antes. O caminho da felicidade e da prosperidade também passa por esse entendimento. Daqui a pouco alguém pensa que prosperidade é ter muito dinheiro. E tá tudo bem. Não vou dizer nem que tá certo nem que tá errado. Talvez passe na cabeça de alguém que a felicidade também é ter muito dinheiro, é viajar e não precisar trabalhar e não precisar ter responsabilidades. E tá tudo bem. É o entendimento dessa pessoa, através das experiências, né? Das experiências que ela viu, ouviu e sentiu e que foram armazenadas dentro dela. Quando a gente fala em questões terapêuticas, quando a gente fala nesse olhar terapêutico, também é assim que funciona. O nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele se molda a partir das experiências que fazemos, a partir daquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos e que fica lá, marcado, impregnado no nosso inconsciente. Ok, só que talvez nós teríamos pouco avanço na vida se a gente fica simplesmente com essas informações. Até porque, e aqui adentramos no tema de fato, até porque essas informações, 95% são inconscientes. Ou seja, em algum momento foi consciente certas coisas, uma parcela de certas coisas, determinadas coisas foi inconsciente. Foi consciente, mas o inconsciente, ele interpreta a seu modo. E aí, antes eu estava num atendimento e estava brincando, enfim, com a cliente, né, dizendo, ou você acha que
Você se apaixonou pelo seu esposo por um acaso. Ai, porque você gosta de moreninho, porque você gosta de peito bem sarado, ou porque você gosta de um cara alto e olho castanho. Você acha que você se apaixonou pelo seu marido por conta disso? Você acha que você tem um ranço com a sua irmã porque ela veio antes de você? Simplesmente assim. Você acha que você está nesse trabalho ganhando o que você vem ganhando hoje por coincidência, porque não nasceu virada para a lua, porque não nasceu com muita sorte que nem a sua irmã? Simples assim? Negativo. Não é simples assim. É extremamente complexo. E aí vem as terapias, né, holísticas, a psicologia tradicional, para nos moldar, para nos mostrar um pouquinho o nosso cérebro de dentro, né? A neurociência, ela vem avançando muito, com muitas descobertas. Eu acredito que não é o todo, porque o nosso cérebro é a máquina mais complexa que existe no planeta Terra, conhecida do ser humano. Então, a neurociência encontrou muitos caminhos, deu luz a muito entendimento que nós não tínhamos, mas ainda é só uma porcentagem daquilo que o cérebro consegue desbravar, entender, conectar, vislumbrar, decidir, escolher e tocar adiante. Então, assim, todas as nossas escolhas são baseadas em experiências inconscientes. Claro que existem experiências conscientes. Por exemplo, eu lembro quando eu estava no médio, a minha mãe dizia assim, mas o que tu quer ser? O que tu quer fazer? Tá, quais as opções que eu tenho? Ah, tu pode ir para a área da saúde? Não, pelo amor de Deus, não gosto de picar ninguém, não gosto de ver sangue. Não, nossa, acho que desmaio se eu tiver que fazer um curativo em alguém. Tá, então te sobra a área da educação. O que tinha a área da educação no médio? Magistério, ser professora. Ah, ok, então bora lá, eu vou ser professora. E sou professora até hoje. Estou professora no momento, em sala de aula, mas percebo que há uma veia, né, pessoal. Eu deixo a sala de aula e de repente estou aqui, de alguma forma, compartilhando conhecimentos e fazendo você startar os conhecimentos que estão dentro de você já armazenados. Isso é ser professora, isso é mediar o conhecimento, né? Entre o aluno e o conhecimento propriamente dito. Isso é ser professora, né? Fazer essa transação, esse processo. Então, tem alguma coisa nata em mim? Tem? Ok, mas de onde vem? Dessa conversa com a minha mãe? É que não. Provavelmente alguns elementos inconscientes ou muitos elementos inconscientes. E esses elementos inconscientes, eles podem vir do nosso processo cultural, da nossa cultura, das nossas experiências culturais, né, da nossa família, e pode vir também da nossa ancestralidade. E aí, com certeza, muito forte. Primeiro, porque o entendimento da minha família era ou tu vai trabalhar na colônia ou tu vai ser freira. Como eu detestava trabalhar na colônia, eu escolhi a segunda opção. Bom, estando na segunda opção, profissional, área profissional, o que tu quer ser? Saúde ou educação? Não, saúde nem pensar, educação. Então, sempre polaridades, né? Sempre, hoje nós temos até essa polaridade em grosso modo, mas depois de descobrir a sua polaridade de tendência, há muitas opções. Mas naquela época era o entendimento da minha família, sobretudo da minha mãe. O meu pai não lembro, ele não falava muito, assim. Ele mais ouvia e às vezes dava algum palpite, mas era mais a mãe que falava, né, dessas coisas e que ajudava a discernir, e que ajudava a conduzir, e às vezes você não conduzia, empurrava, e tá tudo certo. Era o melhor jeito que ela encontrou de nos ajudar, né, de doar para nós aquilo que ela tinha de melhor dentro dela. Foi assertiva? Nem sempre. Temos dores. Quem não tem dores emocionais por conta da infância? E a cada dia que eu atendo clientes, eu entendo uma verdade que é fantástica. As dores nossas emocionais não estão tanto no âmbito das pessoas que nos causaram dor, mas as dores nossas emocionais estão mais no âmbito de como a gente interpreta, do nosso olhar, da nossa lente. E vou te justificar por quê. Várias pessoas, vários clientes chegam até mim estraçalhados, quebrados, machucados,
feridos profundamente, feridas profundas desde a infância, feridas profundas às vezes desde o ventre materno, desde rejeições profundas desde que estava no ventre materno, rejeição às vezes de pais, rejeição às vezes de mãe, separações às vezes enquanto a mãe estava ainda gestante com esse bebê lá dentro. Então pensa que impacto emocional isso causou nesse serzinho que estava sendo gestado e que sentia, vivia, experienciava tudo que a mãe sentia. Mas depois do nascimento também, experiências traumáticas de separação, experiências traumáticas de abuso. Então, pessoas que têm dores emocionais profundas, mas têm um olhar em relação à vida, têm um olhar em relação à mãe, em relação ao pai, incrível, de imensa gratidão, de imensa luz, de imensa libertação. E já outras, se a gente vai pesar as dores emocionais, digamos assim, as dores emocionais não tem como pesar, porque a dor dói e ela dói de um jeito diferente para cada um, né? De repente, eu perdi minha cunhada do Covid. Eu perdi minha cunhada do Covid. Para mim foi uma dor terrível. E de repente, minha irmã não tá viva, mas se estivesse viva, né? Ela também teria perdido a cunhada dela, né? Do Covid. Mas de repente a dor dela ia ser infinitamente maior do que a minha. Não tem como medir, não tem como mensurar a dor. De qualquer forma, olhando para as experiências, para aquilo que viu, ouviu, sentiu, muitas vezes a história da pessoa não traz dores profundas, significativas, que pudessem ter causado um trauma, por exemplo, ou um impacto emocional muito forte. Existem clientes que chegam, estão com a vida toda enrolada, estão com a vida toda enroscada, estão com a vida toda travada financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, afetivamente, estão com a vida toda travada. E a gente vai ver a história, vai ver, né, os fatos da infância, do ventre materno, não tem nada significativo que pudesse ter sido traumático. Mas o que tem? Existe um inconsciente que interpreta as situações da vida de um modo traumático. Falando em miúdos, trazendo aqui uma linguagem um pouco mais simples, pessoas que têm um espírito de luta e de superação gigante e pessoas que o tempo todo se fazem de vítimas, se fazem de coitadas, acreditando que tem que vir um salvador, tirar elas do poço, mas elas nem sequer erguem a mão. Isso não é julgamento, porque cada uma está nesse lugar, nessa posição, não por consciência, tá? Aí que tá o ponto. Nós não estamos no sofrimento por consciência. Todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser libertos, todos nós queremos ter paz interior, todos nós queremos ser assertivos com os outros, todos nós queremos dar o melhor que nós temos para os outros. O que nos difere? As marcas emocionais e o jeito que o nosso inconsciente olha para essas marcas emocionais e para as experiências da vida. E é aqui que entra o autoconhecimento. Olha só, vou trazer um exemplo muito simples para vocês, um exemplo meu até. Enquanto eu não trilhava muito o autoconhecimento, eu sou professora, tá? De profissão, terapeuta, professora, mentora, palestrante. E no momento tenho 2 salas de aula, né? Então eu tenho a sala de aula de manhã, que são os prés, de 5 aninhos, de 4 para 5 aninhos, o pré 1. E de tarde eu tenho o primeiro aninho, a turma de alfabetização, nesse exato momento, tá? 3 anos atrás, 3 eu já estava nesse processo. 4 anos atrás, eu não tinha uma assiduidade, eu não tinha um estudo frequente sobre o autoconhecimento. Meu esposo já era reikiano, eu já tinha feito o primeiro nível de reiki, lia algumas coisas, mas assim, muito, muito raso, né? Muito raso, aquela cócega na alma só. Muitas vezes uma mãe chegava, eu enquanto prof, tá? Uma mãe chegava e me descascava o laço. E queria me ensinar a ser prof. E queria não sei o quê. E parecia que tudo que eu fazia estava errado, né? A mãe às vezes cuidando de a professora cuidando de 20, 25, 28. Eu lembro numa ocasião eu tinha 27 na sala de aula. E a mãe não dava conta do cabra lá em casa, mas vinha me encher de osso, porque eu tinha que fazer assim, assim, assim com ele. Mas ela não dava conta em casa, né? Mas ela vinha me ensinar.
De qualquer forma, nessa ocasião, como eu não trilhava o autoconhecimento, o autocultivo, o autoamor, o autocuidado, a crítica do outro me era muito impactante, me quebrava no meio. E aí, quando a gente estuda o autoconhecimento, quando a gente adentra nos traços de caráter, quando a gente adentra na personalidade, quando a gente estuda o enneagrama e descobre qual é teu número, quando a gente faz estudos, quando a gente faz processos emocionais de entendimento sobre quem somos, sobre onde nos identificamos mais, por que essa dor pesa tanto em mim e de repente essa dor para o outro não significa nada, aí a gente passa a entender, e sobretudo do nosso processo histórico, a gente passa a entender, e eu passei a entender, do alto nível de rejeição que eu sentia dentro de mim. Eu fui rejeitada no ventre materno? Não, eu não fui rejeitada no ventre materno. E conversando com a minha mãe, ela sempre reforçava, não, capaz, tu foi tão esperada, ainda mais depois que a gente descobriu que tu era menina, 3 meninos, e aí veio você depois. Com toda certeza não. Claro que tudo bem, a gente não tinha o berço esplêndido, a gente não tinha conhecimento de cultivar as emoções, de cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, né? Trabalhava na colônia, enfim. A gente não tinha esse entendimento que a gente tem hoje. Mas você foi muito amada, muito esperada. Era normal, nós, da nossa vida, a gente casava para ter filhos, então era normal ter 4, 5, 6 filhos. Não existia esse processo de, ai meu Deus, mais um, e agora o que eu faço? E aí eu sempre nesse garimpar por que eu me sentia rejeitada. Só que 4 anos atrás eu não me perguntava por que eu me sentia rejeitada. Eu simplesmente reagia negativamente à crítica da mãe, por exemplo. E eu ficava, às vezes, dias, semanas, ruminando, mas quem ela pensa que é? Mas ela não dá conta do filho dela, vai cuidar do feijão dela, que o meu eu sei. E, ó, a Paula chegando aí, né, prof? Tu vai entender bem o que eu tô falando. A Priscila também, olha ali, Silvia, que delícia, olha as colegas ali, Solange, bem-vinda, Cris, bem-vinda, Marilene, bem-vinda, bem me quer, gratidão, Alice, que delícia, pessoas maravilhosas aqui com a gente, olha que delícia, Lu, bem-vinda, Lu, boa noite, amada, olha ali, tem profs que não me deixam mentir, né? Então, que às vezes a gente tá lá fazendo um esforço sobrenatural, cuidando de 18, 25 e dando conta, de vez em quando eles vão só com um arranhãozinho para casa, de vez em quando eles vão com a ponta do lápis sem fazer, de vez em quando eles vão com a cola vazando, de vez em quando eles vão com o apontador quebrado, mas é só isso. Nunca ninguém até agora foi com o pescoço quebrado, com o braço quebrado, com o dente, para mim nunca aconteceu de dente quebrar também, ou seja, e às vezes estão ali nas barbas da mãe e do pai, quebra um braço, quebra uma mão, quebra um pescoço, quebra um dente. Ou seja, Isa, de dentro para fora tô falando isso. Eu, professora, dou conta de muita coisa. Cara, eu me empenho, eu me esforço ainda a preparar aulas criativas, ter recursos legais, deixar os alunos felizes. E aí, de repente, chega uma mãe lá e me enche de osso porque eu não tô fazendo direito, porque onde já se viu deixar ele sozinho, onde já se viu não fazer ele sentar em dupla, porque tu tá excluindo ele, porque tu tá trazendo ele perto da tua classe para ele copiar, porque ele não copiava, então tu traz ele perto de ti, daí tu tá excluindo ele, que professora que é essa que exclui? E aí enche a gente de osso. Na ocasião, 4 anos atrás, uma situação assim, eu ficava ruminando dias, semanas, e de preferência que eu não olhasse mais para essa mãe. De preferência que eu fugisse, ficava torcendo na entrega de boletins que ela não aparecesse. Claro que ela não aparecia, obviamente, porque a mãe que vai lá criticar a professora é a mãe que não tá nem aí com o filho, né? Porque a mãe que vai conversar com a professora para se aliar, para serem mais assertivas, é diferente. Né? Agora a mãe que nem conhece a prof, nunca tinha visto e na primeira conversa senta e começa a encher de osso, com toda certeza é a mãe que não quer compromisso e diz tu te vira, é trabalho teu porque eu não tô nem aí, é tu que tem que te virar. Né? E essa mãe, então, provavelmente na entrega de boletins não vai aparecer. E de fato é isso que acontece e tá tudo bem. Então, 4 anos atrás, eu ficava aqui, ó, meu Deus do céu, essa fala mental que nós temos dentro de nós, que nos constrói ou que nos destrói, 4 anos atrás me destruía. E aí, trilhando esse processo de autoconhecimento que me faz estar aqui hoje, né?
me fez ter o entendimento de muita coisa. Uma delas, entre milhares que eu tive que caíram ficha, eu vou trazer uma só. Eu nasci prematura. E eu não vou abrir aqui para vocês, mas foi um processo emocional muito impactante que eu vivi no ventre da minha mãe. A minha mãe também não sabe, tá? Num processo terapêutico de regressão e reprogramação, eu consegui ter esse entendimento. Então, uma situação que eu vivi lá dentro, eu estava no ventre da minha mãe e o meu inconsciente interpretou do jeito que ele quis a situação, ok? E foi tão impactante para mim que eu quis sair de lá. Então, eu nasci com 6 meses, com um grau de merecimento lá embaixo nos pés. Eu nasci acreditando, né, inconscientemente falando, acreditando que eu não era merecedora, que eu não devia estar ali. Então, na verdade, eu nasci prematura por um desejo de morte, por uma espécie de suicídio, digamos assim, se existisse suicídio fetal, né, do feto se suicidar. Na verdade, existe, tá? Em geral, a criança que nasce com o cordão umbilical é um desejo de suicídio, tá bom? É uma experiência que o bebê faz lá dentro de não merecimento, certo? Ou então nasce prematuro, sabendo que a mãe tá bem e que tá tudo bem a situação e que os médicos não entendem, mas por que quer nascer prematuro? Às vezes nasce prematuro por conta de depressão alta, de situações da mãe, né? Aí ok, se entende. Agora, se a mãe tá tudo bem, tá tudo certo, e de repente a criança do nada acontece isso, então sim. E foi o meu caso, a minha mãe tava bem, tava tudo certo, e de repente nos 6 meses ali, 5 meses e 3 semanas, diz a mãe, ela começou a entrar em trabalho de parto, a bolsa estourou, e ainda ficou, né, ficou internada mais uns dias, mas não teve o que fazer, eu nasci de parto normal, inclusive. Então, esse processo eu vivi uma experiência de rejeição lá dentro, tá? Por conta da experiência que o meu inconsciente interpretou. Essa experiência da rejeição, ela ficou sendo ela ficou sendo alimentada a vida toda, porque toda vez que por algum motivo eu me sentia rejeitada, eu voltava para lá, ou o meu inconsciente me trazia. É diferente, eu não voltava para lá porque eu não tinha consciência. O meu inconsciente conectava essa dor. Então, 4 anos atrás, só para resumir, né, o resumo da ópera. 4 anos atrás, antes de eu estar nesse caminho de autoconhecimento, e olha, gente, que eu já tinha feito terapia psicológica, porque no convento a gente faz, né? Eu já tinha feito outros processos mentais. Na vida religiosa a gente estuda muito essa questão psicológica tradicional. Só que nunca tinha caído fichas assim. Eu estava bastante bloqueada para isso. E agora, nesse processo de autoconhecimento que eu venho trilhando, é que eu venho adquirindo esse entendimento. Então, por que me doía tanto uma crítica de uma mãe? Por que me doía tanto uma observação de um gestor, de uma gestora, por exemplo, né? Por que me doía tanto uma observação da minha mãe? Porque, de novo, essa experiência de dor, ela se conectava com a experiência de rejeição lá atrás. Quando é que isso começou a abrandar? Quando eu tive o entendimento daquela experiência de rejeição, e aí junto daquela experiência de rejeição, medo, né, insegurança, angústia, enfim, tudo isso que vem junto do pacote daquilo que eu vivi lá da experiência. Olhando para aquela situação, ressignificando, mudou meu passado? Não. Mudou o jeito, mudou aquilo que aconteceu lá no ventre materno? Não. A minha história continua a mesma. O que mudou? Mudou o meu jeito de olhar para aquela experiência. E isso é autoconhecimento. Se eu não tivesse trilhado esse caminho, se eu não tivesse chegado até esse entendimento de dor, porque era uma coisa que eu me questionava, mas por que eu nasci de 6 meses, se estava tudo bem com a minha mãe? Várias vezes perguntei, mãe, mas tem certeza, por algum motivo, e não é culpa de vocês, mas talvez vocês estavam passando algum perrengue, talvez vocês não me esperaram, e daí quando chegou você levou um susto, alguma situação assim que eu pudesse me sentir rejeitada, de alguma forma, não, ela dizia, não, mas imagina, Isa, tu encasquetou com isso, até um dia ela disse, né, depois de três filhos, né, o pai dizia, não, mas vamos tentar de novo para ter mais uma menina, porque ele queria mais uma menina, e tu foi a menina que chegou, então tu foi a nossa princesa, do nosso jeito, o ogro, mas tu foi a nossa princesa.
E aquela rejeição lá dentro, e o que que tem? E mais, essa rejeição, junto dessa rejeição, tinha um ranço com a minha mãe. Tinha um ranço materno ali. Eu era muito mais apegada ao meu pai, então meu pai podia dizer, podia xingar, podia levantar a voz, que não doía tanto do que as coisas, a marca emocional ficava muito mais forte, tanto é que eu não tenho marcas emocionais do meu pai negativas, eu só tenho marcas emocionais da minha mãe. Então esse atrelamento à minha mãe, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. E depois de tanta busca nessas ferramentas que eu trabalho hoje, porque daí a gente trabalha na terapia holística e a gente também entra no processo, entra nessa mecânica, né? Entra nesse movimento de libertação. E foi isso que aconteceu. Então eu descobri hoje, uma crítica, claro que impacta, a gente continua sendo humano, né? A gente continua tendo as memórias lá no inconsciente, só que hoje eu consigo ter clareza. Bom, isso que ela tá dizendo faz sentido para mim? Não, não faz sentido para mim. Não é para mim que ela tá dizendo. Ela tá dizendo para ela tá dizendo para outra pessoa, ela tá dizendo para a imagem de professor que ela tem. Talvez ela tá dizendo, né, no caso específico, por exemplo, dessa mãe que chega criticando e que 4 anos atrás eu entrava em surto, né? Eu entrava em crise existencial, né? Hoje eu consigo olhar para essa mãe, eu consigo olhar para essa pessoa e ter o entendimento. Faz sentido, talvez isso que ela tá falando, um percentual, sim, acho que eu me descuidei aqui. Não, isso que ela tá falando não faz nenhum sentido para mim, não é para mim. Deixa eu ver, pode ter sido a experiência que ela teve de prof, e agora ela tá verbalizando, ela tá cuspindo para fora uma dor que ela tem dela. Pode ser para ela silenciar essa cobrança que tá vindo dela, pode ser que ela tá se sentindo cobrada, então ela esbraveja, faz barulho, porque daí ela consegue silenciar essa cobrança em prol ou em detrimento do seu sentimento de culpa, por exemplo, né? Então, eu começo a enxergar os atrelamentos emocionais. Aquilo que é meu, porque que tá me doendo, e aquilo que é da outra pessoa. E daí, o que que acontece? Eu consigo não me exaltar, eu consigo ficar serena, eu não caio em crise, eu não questiono, por conta dessa fala, eu não questiono o que eu tô fazendo, tá tudo certo, tá tudo errado. Porque esse tipo de vida, quando a gente vive assim, a gente está muito na instabilidade emocional, e, portanto, está em voga a felicidade, né? Está em jogo a paz interior, porque a partir do momento que qualquer um vem, enfia o dedo na ferida e eu pulo de dor, a minha paz interior vai para o saco, né? O tempo todo a gente está em convivência com as pessoas, convivências com expectativas, que pode dar certo ou dar errado. E aí, se eu não sei administrar isso, eu estou o tempo todo oscilando no meu emocional. E o meu emocional está atrelado diretamente à minha felicidade. No entendimento terapêutico, a felicidade é fazer o que amo, estar com quem amo, viver do jeito que eu gostaria, estar em profunda paz interior, conectada com a minha essência e vivendo o meu propósito. Isso é felicidade no contexto terapêutico, ok? Prosperidade no contexto terapêutico é bastante parecido, tá? Porque uma pessoa que é feliz é uma pessoa que é próspera. Uma pessoa que é próspera é uma pessoa que é feliz. O que é prosperidade no contexto terapêutico? É estar bem, equilibrada, em paz, financeiramente, pessoalmente, nos relacionamentos, profissional, né? No ambiente profissional, no ambiente pessoal, na família. Ter saúde física e mental é ter prosperidade. Ter financeiro, sim, né? Ter um bom financeiro, ter segurança financeira, não perder sono por conta do financeiro, ter uma vida confortável, ter uma vida abundante em todos os sentidos. Isso é prosperidade. No olhar terapêutico, no olhar quântico, né? No olhar da física quântica, da energia quântica, da cósmica, porque a terapia holística e a física quântica se misturam, se entrelaçam.
Então, você conseguiu entender o atrelamento entre o autoconhecimento, a felicidade e a prosperidade? O que acontecia com a Isa? Ela gastava tanta energia para estar se justificando, se auto-justificando ou cicatrizando aquela ferida causada por aquela crítica, que ela não tinha mais energia para dispor para o seu caminho de prosperidade, para o seu caminho de propósito, para o seu caminho de leveza interior, para o seu caminho de encontrar a sua missão, encontrar o seu propósito no mundo e, portanto, o seu caminho de felicidade. Lembra que pela física quântica nós somos um campo gigante de energia, nós somos um ímã gigante, ok? Esse conceito é bem importante para todos nós. Nós somos um ímã gigante, tá? Sendo um ímã gigante, tudo que a gente pensa, sente, experiencia, imagina, idealiza, vibra, e dessa vibração a gente emana para o universo certas vibrações daquilo que está acontecendo conosco. Essas vibrações se juntam com outras vibrações, o emaranhado quântico, e a gente recebe de volta em forma de colheita da nossa semeadura esse processo de vibração que nós lançamos para o universo, só que extremamente potencializado. Então, de novo, vamos trazer o meu caso. Desculpa eu ter me alugado, mas eu posso estar escancarando minhas situações emocionais. Eu não posso estar trazendo dos clientes, tá? Por conta do sigilo. Então, as minhas eu posso, não tem problema. Então, de novo, 4 anos atrás, onde eu vibrava na dor o tempo todo, eu vibrava na proteção emocional o tempo todo, porque a qualquer momento podia chegar uma crítica. Eu vibrava no julgamento e no auto-julgamento o tempo todo, porque se alguma pessoa vem e me fala alguma coisa, eu já entro em processo de julgamento e de auto-julgamento. Entrava, né? Em processo de julgamento e de auto-julgamento. Eu vivia o tempo todo armada, porque a qualquer momento podia chegar uma crítica. Isso só um quesito, tá, gente? Só um quesito que eu tô analisando, entre os outros 1000 que o autoconhecimento me traz. Tá? Olha ali. Então, assim, ó, pensa quanta energia, que vibração era essa que eu emanava para o universo. Vibração de medo, vibração de feridas abertas, né? Vibração de poder ser machucada a qualquer momento, né? Então eu estava sempre armada, eu estava sempre à espreita, porque qualquer coisa podia acontecer a qualquer momento. Eu não relaxava, né? Não relaxando, em que grau que está a nossa felicidade quando não relaxamos? Em que grau que está a nossa felicidade quando não fazemos as coisas com leveza? Em que porcentagem que está a nossa felicidade quando a gente está sempre armado com medo que venha um perigo? Que vibração é essa que a gente emana para o universo quando a gente está sempre armado com medo que venha um perigo? O que a gente está lançando para o universo? Medo que venha um perigo. O que vai vir para nós, só que potencializado? Perigo! Então eu estava sempre enroscada, sempre encrencada. Eu saía de uma e vinha outra. Gente, incrível! Cada baile, cada banho, meu Deus do céu! Era muito enrosco. Claro que antes de 4 anos atrás era pior, né, gente? Porque a cada ano que vai passando, a gente vai criando consciência de algumas coisas. A gente vai expandindo a nossa consciência, se existe esse processo de autoconhecimento, a gente vai expandindo a nossa consciência e as fichinhas vão caindo. A cada ano que passa, a gente entende um pouquinho mais de como é o nosso processo existencial, como é que a gente funciona aqui dentro, né? Como é que funciona o nosso emocional? Por que a gente, ao invés de agir, a gente só reage a determinadas situações? E às vezes a gente reage negativamente? Por que a gente às vezes não consegue agir? Por que a gente procrastina tanto? Por que a gente vive na escassez muitas vezes? Muitas vezes não. Sempre quando vivemos na escassez, por que vivemos na escassez? Se todos nós viemos para prosperar. Se todos nós somos fonte da fonte criadora, do Criador, da centelha divina, de onde há tudo, onde merecemos tudo o que tem de melhor. O Criador fez tudo o que tem no planeta para nós. E essa ideia de que pode faltar, então a escassez, vamos guardar, né? Guardar porque um dia pode faltar, são crenças limitantes de escassez. Eu sempre armada porque a qualquer momento podia vir uma crítica, são crenças limitantes.
Só que fazia o quê? Fazia emanar para o universo esse tipo de vibração. O que eu recebia? Mais do mesmo. A pessoa que tem medo que falte, ela guarda, não, pelo amor de Deus, porque pode faltar. O que ela vai receber do universo? Ela está emanando o quê? Ela está emanando o medo da falta, ela está vibrando nessa dimensão. O que ela vai receber de volta? Falta. Ah, Isa, então tem que esbanjar. Não, também não. Não é nem 8 e nem 80. É o equilíbrio. Então, esbanjar o que é? Deixar, né? Deixar ir pelo ralo, sem consequência nenhuma, sem planejamento nenhum, sem intencionalidade, né? Sem consciência. Também aí, obviamente, ali vai faltar, né? Por quê? Porque você não está exercendo. Presta atenção agora, é fundamental isso aqui. Porque você não está exercendo a tua principal missão, o teu principal propósito, que é você ser próspero e ser feliz, você ser próspera e ser feliz vivendo da sua missão. A partir do momento que a gente guarda com medo de faltar, ou que a gente esbanja, porque a gente não sabe dar valor, porque vivemos experiências de que alguém de repente nos deixou ir, alguém não soube dar valor, então a gente não consegue se apegar, a gente não consegue cuidar, porque a gente não foi cuidada, porque a gente não foi zelada, e aí a gente deixa tudo ir. Ou então aquela pessoa que tem uma profunda insatisfação, então ela compra coisas extremamente supérfluas que nem tem mais lugar para guardar, que nem mais sabe o que tem guardado de tanta coisa. Então, é um vazio profundo, provavelmente é algo que lhe foi roubado, às vezes um irmãozinho, às vezes um irmão gêmeo no ventre materno que nem sabia que tinha. Só que aconteceu, perdeu, e esse sentimento de não merecimento, esse sentimento de que algo muito precioso lhe foi roubado. Então eu posso ter a tendência de guardar, comprar coisas, consumir, comprar coisas que eu nem uso, que se eu paro para pensar eu digo, mas para que serve isso aqui? Né? Ou então a pessoa que deixa ir pro ralo, né? Total, o que eu tinha de mais precioso já perdi mesmo, não sou merecedora de estar aqui, não mereço prosperidade, não mereço felicidade, porque o meu irmãozinho, ele chegou lá antes de mim e ele não vingou. Isso, gente, 42%, tá? Nos levantamentos terapêuticos de hipnose e de processos de regressão, 42% das dores emocionais profundas lá, né? Encontrada a causa, a gente encontra a causa de ter tido um irmão gêmeo. Os pais não sabiam, obviamente. O irmão gêmeo não vingou, a irmã gêmea. E aí um sentimento profundo de não merecimento, de vazio existencial. Eu não quero estar aqui. Não faz sentido eu estar aqui. E aí eu esbanjo. E aí tanto fez como tanto faz. Que sentido tem autoconhecimento? Que sentido tem ter uma missão, ter um propósito? Foda-se tudo. Não é escancarado tudo isso, gente. É inconsciente. Guarda essa palavra. É inconsciente. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é ir desbravando todo esse mato. Pensa uma floresta amazônica, que nada, a floresta amazônica tá metade destruída já tá bem bom, deve estar bem bom de entrar lá. Pensa um mato extremamente fechado, extremamente acirrado e você tem que entrar lá e tem que desbravar e tem que fazer estrada e tem que fazer plantio e tem que abrir cratera e tem que fazer acontecer e fazer viver. Esse é o autoconhecimento dentro do nosso inconsciente. Lembra desse detalhe, 95% de você é inconsciente. 94, 93, não é um número assertivo, cada um é um. Pessoas que trilham o autoconhecimento têm a tendência a expandir um pouco mais a sua consciência, a conectar-se mais com o seu inconsciente, então muito provavelmente o seu inconsciente é menos, porque você vai estar criando novas conexões neurais, a neurociência ela vai expandindo cada vez mais, você vai tendo um novo entendimento dos seus processos inconscientes. Então, muito provavelmente, né, o seu inconsciente pode ser
mais conhecido, digamos assim, né? Ele pode ser menor e gradativamente o seu consciente vai se tornando maior. Só que o que traz isso? A novela da Globo? Não. O da Atena, com todas aquelas notícias sangrentas? Não. O Pica-Pau do SBT, o Silvio Santos? Também não. Percebe? É uma escolha que fazemos, de nos conectar com outras coisas. Gratidão pelos coraçõezinhos. Vangerlene, acho que é isso, Vangerlene. Enfim, bem-vinda, Queiroz, bem-vinda. Julie, bem-vinda, que delícia, coisa boa. Então, assim, ó, por que o segredo da felicidade e da prosperidade é o autoconhecimento? Porque a felicidade e a prosperidade só podem sair de dentro. A felicidade e a prosperidade a gente não encontra ali fora. Quantas pessoas a gente já sabe que ganharam muito dinheiro? Por exemplo, vamos olhar na prosperidade, esse viés mundano de que ser próspero é ter muito dinheiro, tá? Vamos considerar essa hipótese. Quantas pessoas já não ganharam muito dinheiro e perderam tudo e ficaram mais pobres do que o que estavam antes de ter ganhado dinheiro? Olhem ali os vencedores do Big Brother, por exemplo. Por quê? Porque não tem o conhecimento e o entendimento para administrar? Porque o seu autoconhecimento não avançou para ter capacidade emocional, inclusive? E outra, como é que uma pessoa prospera financeiramente? Desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo as suas forças e enfraquecendo as suas fraquezas, dando mais gás para o seu potencial, para aquilo que consegue fazer, para aquilo que é capaz, para aquilo que é bom, para aquilo que brilha e se destaca, e diminuindo aquilo que lhe causa dor, e diminuindo o seu campo minado, e diminuindo as suas dores emocionais. Então você começa a emanar para o universo um novo tipo de vibração, e aí você começa a receber do universo um novo tipo de fruto da semeadura da sua semente. Aquilo que a gente diz por aí, e é totalmente verdade, que cada um colhe o que semeia, é uma metáfora relacionada à terra, mas é bem isso. O que é a semente que lançamos para o universo? É o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso vibrar. É essa vibração que emanamos para o universo. E essa vibração está junto das nossas ações, está junto do nosso pensar, que se torna sentimento, que vibra, e por conta desse pensar e de sentir a gente tem ações. Então tudo isso, imagina tudo isso dentro de um caldeirão que vibra. E esse caldeirão é emanado uma fumaça para cima. Sei lá, imagina isso, né? Essa cena. Essa é a semente que estamos lançando. Pensa o vento levar isso. O vento leva. Só que por um processo sábio, universal, essa semente que o vento leva, ela é atraída por uma semente semelhante lá em cima que outros emanaram. Então a minha semente, no emaranhado quântico, não fica só a minha semente. Por isso que ela retorna potencializada. Porque a minha semente é atraída por sementes afins, por sementes semelhantes, por sementes que estão na mesma vibração e na mesma sintonia. Então, de uma semente que é minha, ou de 20 sementes que são minhas que eu lancei, ela se junta com as outras 20, 30, 40 da Lu. Ela se junta com as outras 50, 60, 70 da Julie. E daí lá no emaranhado quântico, por isso que a gente diz que toda a nossa vibração é emanada e volta potencializada, porque ela se junta com outras vibrações afins. Então, olha só, se você tem um entendimento através do seu autoconhecimento, de se libertar das dores emocionais, de cicatrizar aquelas feridas lá dentro, que diante da atitude das pessoas, da fala das pessoas ou dos acontecimentos inesperados da tua vida, você morreria, sangraria, te machucaria,
E com o autoconhecimento você se liberta, porque você olha para aquela ferida e você cicatriza aquela ferida. Então a pessoa quando enfia o dedo, até você se dá conta, né? Mas não dói mais tanto. Ela não te fere, ela não te tira a paz, ela não te desestrutura, porque tu sabe quem tu é, tu sabe o teu potencial, tu sabe o que tu veio para ser, tu sabe, filha, filho de quem que tu é, tu sabe qual é o teu propósito, tu sabe o teu lugar no mundo. E quando tu sabe o teu lugar no mundo, ninguém te segura, fia. Só que como é que tu descobre o teu lugar no mundo? Processo de autoconhecimento. A tua mãe tem o lugar dela no mundo. Não é o que ela diz para você que é o que você é. Ela diz para você o que ela pensa. E tá tudo bem. Você é o que de fato você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Porque os outros falam de você conforme as experiências que eles têm, conforme as crenças que eles têm, conforme as feridas que eles têm. Você é você com aquilo que está ali dentro de você, que é só você que sabe. E só você pode mexer. Só você pode tocar. Um terapeuta pode te ajudar e é a missão do terapeuta, justamente. Por quê? Porque nós sozinhos, se conseguíssemos fazer essa jornada de autoconhecimento sozinhos, você acredita que a humanidade não seria um pouquinho mais liberta? Seria, né? Por que a humanidade não é mais liberta? Porque é difícil a gente trilhar esse caminho do autoconhecimento sozinhos. É bem importante a gente ter um passo a passo, um estudo, uma metodologia, ou então um mentor, um terapeuta que possa nos tomar na mão e fazer essa caminhada conosco. Por isso que acelera muito mais, agiliza muito mais, encurta caminho e automaticamente encurta a dor. Porque às vezes a gente fica anos ali na mesma dor e de repente fazer um processo terapêutico descortina essa dor, a gente entende, a gente esclarece, a gente ressignifica. E aí essa dor passa a não ser mais a mesma por nada. Ela continua fazendo parte da sua história, mas provavelmente ela não vai doer mais tanto. Isso se continuar doendo. Porque o processo de ressignificação é isso. Você colocar, usando essa metáfora, usar o remedinho certo, colocar o remedinho certo em cima dessa ferida para ela cicatrizar de fato. Por que ela dói? Porque ainda não cicatrizou. Tem a casca em cima, mas quantas vezes acontece, né? Uma feridinha tem a casca em cima, tu vai e tira a casca, ela sangra. Ou seja, ela não cicatrizou ainda de fato. Ela tá ali, à mercê das críticas, dos outros enfiando o dedo na ferida, né? Num processo de autoconhecimento ou escolhendo na vida esse processo de autoconhecimento, como você está escolhendo, se você está aqui hoje é porque você tem sede do autoconhecimento. Senão você estaria, que hora que é? Você estaria assistindo a novela da Globo, nem sei, né? Tem novela agora, acho que sim. Nós, justamente fazem 4 anos que nós não temos mais os canais abertos aqui em casa. E foi maravilhoso, porque daí nós encontramos tempo para estudar, nós encontramos tempo para assistir lives, nós encontramos tempo para deixar uma musiquinha instrumental e relaxante ali, nós encontramos tempo para assistir algum desenho com a Raquel, nós encontramos tempo até para... no YouTube tem os joguinhos, as brincadeiras dos 7 erros, pense rápido, então de vez em quando, sábado à noite, a gente tá ali e a gente coloca essas brincadeiras em família e vamos lá, primeiro que descobre. Isso não só é autoconhecimento, como é uma integração, uma amorosidade, um autocuidado gigante em relação à família. Agora, se eu deixo na televisão novela da Globo e todas aquelas notícias ensanguentadas lá, que parece que escorre sangue na telinha, o que eu estou oferecendo para minha família? Que auto-amor é esse que eu estou oferecendo? Eu já tive experiência de clientes que vêm com experiências emocionais traumáticas de notícias que assistiram na televisão, lá nos 4, 5 aninhos. Os pais não estavam nunca imaginando que ela pudesse estar ouvindo, que ela pudesse estar assistindo, que ela pudesse estar sentindo aquilo que estavam relatando, pois não é palavra? Quantas vezes a gente se fere porque o meu pai me xingou, porque a minha mãe me xingou? Por quê? É palavra. Ok, tudo bem que é palavra em relação ao pai, a mãe é mais forte do que palavra de qualquer estranho. Agora, dependendo do impacto e os locutores, enfim, os jornalistas, eles são
potencialmente capacitados para isso, para fazer drama, dependendo da sensibilidade da criança, ela absorve uma notícia ali de violência sexual, de estupro, de não sei o que, de sangue, às vezes imagens que aparecem terríveis ali. E já aconteceu de pegar clientes com experiências traumáticas desse tipo de coisa, que tenha passado pela televisão. Então, que qualidade de vida eu estou oferecendo para mim e que qualidade de vida eu estou oferecendo para minha família, né? Que reforço positivo eu estou fazendo para os meus filhos serem mais felizes e prósperos se eu deixo a telinha em horário nobre ligada e consumindo toda aquela nhaca que a gente acaba consumindo no canal aberto das nossas telinhas. Não muito diferente do que a gente vem assistindo hoje, no YouTube, no TikTok, no Reels, que às vezes as crianças, né, vão se conectando e aí alguns programas infantis, digamos assim, alguns YouTubers infantis que por trás, né, de uma lebe, de uma pele de cordeiro, existe um lobinho mau aí, né, querendo comer as criancinhas. Então, muito cuidado com o que a gente oferece para nossa mente e com o que a gente oferece para a mente de quem nós mais amamos. E aí depois lá nos 15, 14, 12, a gente às vezes não sabe por que deu tudo errado. E aí escuta as mães dizendo, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei o que nós fizemos errado. Pois é, na verdade, se a gente deixa à mercê de que a TV e a internet eduque, a gente não precisa fazer nada errado. O estrago já está feito. E aí nossos processos de felicidade e prosperidade e autoconhecimento não existem, estão lá embaixo nos pés, tá? Mas é um desejo, gente, é um desejo de cada uma de nós, o autoconhecimento, é um desejo de cada uma de nós a libertação pessoal, tá? Às vezes a gente passa a vida toda trabalhando que nem uns malucos e comprando coisas e nunca investe num processo de autoconhecimento que vai nos fazer toda a diferença para o nosso processo de felicidade e de prosperidade. Às vezes é só o que precisamos para virar a chave e ter um novo entendimento em relação à nossa história, às nossas dores emocionais, que ali adiante, para nossa prosperidade, para nossa missão, nosso propósito de vida, nossa paz interior, nossa felicidade, as nossas escolhas assertivas, aquilo que a gente vai construindo na vida, vai fazer toda a diferença. Mas, de novo, no caminho do autoconhecimento, aqui dentro sou só eu que posso mexer, ali dentro de você é só você que pode mexer. De qualquer forma, parabéns. Parabéns por estar escolhendo o autoconhecimento. Parabéns por estar se priorizando. Isso é se priorizar, ok? E como nós fomos educadas, muitas de nós fomos educadas, não é egoísmo e não é feio se priorizar. Ao contrário, um golpe baixo na nossa formação foi nos dito que era arrogância, que era orgulho, que era vaidade, a gente se priorizar, né? Na minha formação religiosa, muito foi dito que primeiro os outros, primeiro atender os outros, era uma espécie de sacrificar-se, né? Primeiro os outros e primeiro os outros. Na verdade, quando a gente não tem auto-amor, quando a gente não tem auto-respeito e quando a gente não se prioriza, a qualidade que a gente dá, daquilo que a gente dá para os outros, também não tem mais. Porque se eu não tenho qualidade em mim daquilo que eu tenho, eu só dou para os outros aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho auto-amor, se eu não me priorizo, se eu não me cuido, se eu não tenho autocuidado instaurado em mim, é sinal que há uma extrema baixa estima, uma profunda rejeição, um profundo medo, e aí que qualidade de entrega eu faço para os outros, né? Então, de novo, uma baixa estima, uma sabotagem, tudo que eu entrego para os outros eu entrego porque eu quero receber também. Então, uma carência profunda, de novo, um dar e um receber doentio, que vamos nos trocando feridas ali emocionais, né? E não acontece o processo de ressignificação e libertação. A partir do momento que eu me conheço e que eu vou trilhando esse caminho do autoconhecimento, porque não existe, agora eu me conheço, pronto, agora estou por cima da carne seca, eu me conheço. O autoconhecimento
é um processo para sempre, assim como o conhecimento, né? Ah, a gente nunca conhece tudo. Ah, agora conheço tudo, agora já estudei tudo que devia, agora vou relaxar. Claro, tem momentos que a gente precisa dar uma parada, né? Mas tendo o entendimento que, como diz o filósofo, eu sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais se descortina na nossa mente o horizonte do autoconhecimento, que é infinito, do conhecimento. E o autoconhecimento está no mesmo caminho, né? Quanto mais a gente se conhece, mais vai abrindo, mais vai expandindo a nossa consciência para a gente se conhecer e conhecer o outro, para a gente se entender e entender o outro, para a gente se acolher e se amar e acolher e amar o outro. Então, tudo isso que tem dentro de nós, de pedradas que a gente vai carregando, julgamento, autojulgamento, medos, rejeições, todas essas dores emocionais que carregamos, elas vão ter outro sentido. Elas vão desaparecer. A história não desaparece, mas o entendimento que eu vou ter na vida. Isso é o autoconhecimento. Isso é a chave. Isso é o essencial para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade. Porque sou eu que crio a minha felicidade. Sou eu que crio a minha prosperidade. Sou eu que acesso a minha felicidade e a minha prosperidade. Ivana, querido, verdade, eu sei que é bem isso. A Ivana foi uma grande mentora, Ivana, nesse caminho de autoconhecimento. Assim, as nossas conversas lá, lembra, né? Foi abrindo expansão, foi expandindo a minha mente e foi assim uma sementinha sendo deixada, né? Para um dia ter sede de um balde, né? E buscar o autoconhecimento. Então, gratidão, te tenho como uma gigante mentora, uma querida, um coração gigante. E as tuas palavras, sem saber, né? Mas as nossas conversas, as nossas confidencialidades foi me libertando muito, muito, muito. E eu fui buscando esse caminho do autoconhecimento. Então, que bom. Fico muito feliz que você esteja comigo aqui. Me sinto muito honrada. Imagina minha mentora estar aqui, né? Me acompanhando na live. E, nossa, chega a me emocionar. Gratidão de fato. Tá bom? Gente, vamos para nossa rodada de FT? Vamos lá? Conforme prometido, então, sempre nas nossas lives. Eu vou colocar uma musiquinha para a gente ir relaxando. Convido você para que respire profundamente. Vá soltando o teu corpo. Inspira, contando até 7. Vamos ver se essa música dá. Se ela não é muito, é da N. Ah, essa aqui tá mais pra... deixar baixinho assim, né? A Solange compartilhando aqui. É muito bom encontrarmos pessoas assim que nos impulsionam. Que bom, Solange. Bem-vinda, querida. Estamos nesse mundo para isso, para nos apoiar. E eu acho lindo, aqui tem uma terapeuta, eu vi que tem uma colega aqui, deixa eu ver, a Neuza. Bem-vinda, Neuza. Eu gosto de dizer, ainda mais, não só porque quando tem terapeutas comigo, mas eu digo sempre, eu chamo os terapeutas de anjos de plantão. Por que, Solange? Porque os terapeutas são as pessoas que mais querem, que mais desejam, que mais almejam que você se liberte. A gente é terapeuta por esse desejo profundo, por esse propósito, por essa missão de levar a paz interior para as pessoas, de levar a libertação, de levar a leveza do ser. Então a gente fica, todas as nossas ações são impulsionadas, baseadas nesse desejo. Nós queremos que esse emaranhado quântico seja cada vez mais leve. Nós queremos que as pessoas, a cada dia que passam, emanem mais felicidade, mais paz, mais leveza do ser, mais prosperidade, mais encontro com sua alma, mais encontro com seus propósitos. Porque é para isso que a gente veio. A gente veio para evoluir. A gente veio para se melhorar. Essa é a missão de todos. E os anjos de plantão são aqueles que estão ali, sempre com a luz, né? Com a luz,
querendo, desejando iluminar quem precisa. Mas quem precisa, quem decide, né? Porque isso depende de cada um. Lembra, aqui dentro só eu posso mexer. Ali dentro só você pode mexer. Então é uma decisão extremamente individual. É um desejo profundo de cada alma. Não tem como mexer. Tá bom? Gratidão, então. Respira profundamente. Solta. E quando solta o ar, relaxa, relaxa teu corpo. Isso, relaxa. Inspira. Relaxa. Cria uma conexão com você e passe em todo o teu corpo observando se tem alguma parte do corpo que está desconfortável, que está cansada, que está doída, que está te incomodando. Você sabia que o pH da água depende do sucesso do negócio de um empreendedor e de um empresário? É isso. E essa parte do corpo que te incomoda, leve tua atenção para ela. Tudo que nos incomoda, tudo que incomoda no nosso campo físico, tudo que incomoda no nosso campo emocional, as nossas feridas emocionais, elas estão ali para serem olhadas, para serem cuidadas. Então, olhe para o seu corpo e observe. Alguma parte do corpo que está desconfortável, leve tua atenção. Dê atenção e diga: relaxe, eu tô aqui. Gratidão por toda a tua confiança. Gratidão por ter me sido fiel o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda até agora. Gratidão, eu estou aqui com você. Não se sinta sozinha, relaxe. Eu te amo. Vai passando por todo o teu corpo e relaxe, se conectando com você mesma, se conectando com tudo que há de mais precioso em você. Suas partes físicas, seu campo físico, sua cabeça, seus olhos, suas conexões neurais, todo o aparelho ocular, todo o aparelho respiratório, todo o aparelho auditivo, todo o aparelho digestivo, todo o aparelho urinário, aparelho sanguíneo, aparelho circulatório, melhor dizendo, todo o aparelho digestivo, até a eliminação de tudo aquilo que não te pertence mais, que não presta, que não te faz bem. Tua circulação, tua pele, tua coluna vertebral, tensão na tua coluna vertebral, teus órgãos genitais, tua musculatura, teus ossos. Leve tua atenção para tudo isso, esse campo físico. E te conecta também com o teu campo emocional. Como é que você se sente agora? Está feliz? Está vibrando na gratidão? Como é que foi o teu dia? Ou está vibrando no medo, na escassez, no julgamento, porque você se sentiu julgada? Está vibrando na dor, na rejeição, porque você se sentiu rejeitada? Alguém disse não para você, ou alguém teve um outro entendimento diferente do seu e você se sentiu rejeitada, rejeitado? Olha para o seu emocional. Você se sente cansada, sugada, esgotada? Olhe para suas relações de trabalho. Como você se sente? Você acredita que está no lugar certo, está fazendo a coisa certa? Ou você, a cada dia que precisa ir para o trabalho, você se sente cada vez mais triste, cada vez mais desmotivada? Porque você não está vivendo o seu propósito e vivendo a sua missão. Olhe para os seus relacionamentos
familiares, olhe para sua família, seu parceiro, sua parceira, seu esposo, sua esposa, seus filhos, se você tem, sua mãe e seu pai, se você mora com eles. Que grau de satisfação está essa vivência? Que grau de satisfação estão essas relações? Que grau de satisfação está a tua vida, tua felicidade, tua prosperidade? E se o teu grau de satisfação estiver abaixo de 8, muito provavelmente você precisa dar luz no seu autoconhecimento. Muito provavelmente alguma coisa dentro de você está te bloqueando. Alguma dor emocional, algum entendimento, alguma leitura inconsciente de alguma experiência que está te travando, que não está te permitindo ser a tua melhor versão, que não está te permitindo brilhar, que não está te permitindo ser tu mesma, viver o teu propósito e a tua missão. Inspira profundamente e solta tudo isso. Mais uma vez. Muito bem. No tapping. Fonte criadora, criador de tudo que há. Limpa em mim meus sentimentos de não merecimento, meus sentimentos de medo, de escassez, meus julgamentos e autojulgamentos. Está cancelado, cancelado, cancelado. Respira profundamente. Fonte criadora, criador de tudo que há, cancela em mim meus sentimentos de escassez, meus sentimentos negativos de não merecimento, de não felicidade, de não ser boa o suficiente, meus pensamentos acelerados, minhas turbulências mentais, meus sentimentos de que os outros não gostam de mim, não me acolhem, não me aceitam, só me criticam. Está cancelado, cancelado, cancelado. No topo da cabeça, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Embaixo do braço, eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Mais uma rodada. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo. Respira profundamente. Essa prática que fizemos foi Ho'oponopono, EFT, comandos de Theta Healing, ok? Só o fato de bater nos pontos e dizer o que a gente está pensando e sentindo, que é o Ho'oponopono, que é a EFT, já é poderosíssimo nesse processo de autoconhecimento e libertação. Então faça isso como uma prática. Adquira a prática na tua vida do autoconhecimento, ok? Isso vai te ajudar muito. Você vai estar mais em paz, muito mais do que você imagina. Marcela, Ale, gratidão. Isa, gratidão, que delícia.
Gente, espero ter honrado a hora que você esteve aqui comigo. Espero ter ajudado. Se Deus quiser, a live fica lá salva. Se você gostou e te ajudou, encaminhe para outras pessoas. Isso, a live vai ficar gravada, Mari, se Deus quiser, se eu conseguir gravar agora. Se eu conseguir, né? Porque às vezes o Insta não deixa, tá? Coisa de Insta. Mas sim, vou tentar deixá-la assim gravada, tudo certo, tá bom? Então, se fez bem para você, envie para mais pessoas. Lembra que o fruto da nossa vida é o que a gente emana. Se a gente emana gratidão, se a gente manda para mais pessoas aquilo que é bom para nós, a gente também vai estar recebendo potencializado aquilo que a gente precisa. Beijo no teu coração, uma linda semana, fique bem e qualquer coisa, os anjos de plantão estão por aí para ajudar você a ser mais feliz. Boa semana!